Lucas 5. Eu vinha de uma sequência falando muito dos milagres e o que estava por trás de cada milagre, qual era o propósito. Era só o milagre, era só mostrar ao povo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que tinha poder para fazer isso, como a multidão declara quando ele termina o Sermão do Monte, que ninguém pregava como ele, e logo após, para afirmar que ele era o Senhor, Filho de Deus e que tinha autoridade, ele assume essa autoridade, ele confirma essa autoridade, começando a uma série de milagres que vão mostrar de fato que ele não era só um dos maiores pregadores, ele era de fato o Filho de Deus, que tem poder nos céus e na terra, e então ele fazia e fez muitos milagres. Mas hoje, o panorama do capítulo 5 é também de um milagre chamado Pesca Maravilhosa, que tem um pano de fundo que tem dois grupos, vamos dizer assim, que é a multidão, mas um personagem em si é o foco do milagre. O milagre foi feito ou foi realizado com o objetivo de alcançar aquela pessoa. De forma que eu queria deixar os irmãos com essa palavra inicial. Não existe culto ruim. Existe culto que nós prestamos de forma negligente. Não existe mensagem ruim. Existe uma mensagem que é entregue a todos, mas em alguns momentos Deus fala individualmente de uma forma muito peculiar. Não sei se já aconteceu contigo, de o pregador discorrer a mensagem toda e você receber aquela palavra, entender aquela palavra, mas ela não tocou em você naquele momento, mas nos momentos finais da mensagem, uma palavra, ela contextualizou com a tua vida e ela veio de encaixar na sua alma de forma que você, uau, é essa palavra que Deus está ministrando ao meu coração. E é isso que esse texto vai nos mostrar hoje. E o versículo 1 vai dizer assim: e aconteceu que, apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faz a ti ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaria as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase chegarem ou irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe o que, irmãos? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Verso 11, leia. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui. Nosso Deus e Pai, obrigado. Abençoa-nos nessa curta reflexão que vai nos preparar para recebermos os elementos e sentarmos à mesa contigo, em o nome de Cristo. Amém. Ocupe o seu lugar.
Também estou vendo ali no 7º banco, nosso baterista, esqueci seu nome. É você mesmo, Márcio, nome do meu primo, prazer revê-lo, tá bom? Esposa, como é que está o filho? Bem? Estão visitando, estão em outra igreja, congregando em outro lugar, mas obrigado pela presença dos irmãos aqui. Estão? Então os irmãos vão ficar de pé e vão vir aqui. Eu disse assim, visitantes sejam bem-vindos. Só que eles já foram daqui, foram para uma outra igreja. Aí eu disse, obrigado pela presença de vocês, que agora fazem parte de outra igreja. Vocês não ouviram, mas disseram assim para mim, nós estamos voltando para cá. Então vocês vão vir aqui. Estou certo ou estou errado? Então vem aqui, Márcio, eu esqueci o nome da esposa. Cláudia. Ele já tocou com a gente, batera, já ajudou a gente, tudo bem? Obrigado pela confiança novamente, tá bom? Pai, nós queremos agradecer pela vinda e pela volta deles a esse lugar. Como lá naquele gabinete, aquele dia, dizendo a ele que as portas estavam abertas para quando desejassem voltar. E aqui estão. Faze-os frutíferos nesta obra e que eles possam lançar a mão do serviço ao Senhor e serem bênção para nós e para Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tá bom? Não, já está conversado. Já está conversado, mas vamos marcar para a gente bater um papo, tá bom? Amém. Deixar tudo. O que significa isso? Poderíamos colocar isso como um tema para que a gente possa ter um lugar para onde olhar e um final até a gente chegar lá. Deixar tudo. O que significa? É o tema da minha reflexão com os irmãos hoje. Esse texto, irmãos, é uma prova irrefutável de que Cristo tem e dá uma atenção toda especial para com todos aqueles que o buscam. Esse texto é esta prova que eu tenho, de que seu olhar, sua atenção, sua misericórdia está dirigida, direcionada, voltada para todos aqueles que o buscam. Só a gente olhar para os 3 primeiros versículos desse texto, que você vai poder perceber que a multidão estava apertando a Cristo. Ele decide então sair dali e ir para um outro local, aonde ele encontra-se com alguns irmãos e pega um dos barcos e faz daquele barco o seu púlpito, seu altar, para dali ensinar a multidão. Mesmo apertado pela multidão, mesmo com um propósito em mente, mesmo com um objetivo central em mente, ele olha com um olhar compassivo para aquela multidão que estava apertando, e a Bíblia diz no versículo 3, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse, e assentando-se, gastou tempo ensinando a todos aqueles que estavam lhe buscando. Para com todos os que buscaram, irmãos, Cristo foi extremamente compassivo e atendeu não só as necessidades espirituais, como também atendeu as físicas. Aquelas que a gente encontra lá no capítulo 4, 31 ao 44, onde ele, após a tentação, após ele ir para Nazaré e ser rejeitado, a partir do versículo 31, ele entra em Cafarnaum e começa uma série de milagres que vai até o versículo 44, onde ele cura a sogra de Pedro, nós já falamos sobre isso, onde ele tem muitas outras curas que ele realiza. Então, para com aqueles que o buscaram, para com aqueles que estavam ali por causa dele, ele se mostrou compassivo, ele se deixou ser achado, ele se deixou naquele momento como alguém que pudesse suprir as necessidades não só físicas, mas espirituais daquele povo de maneira gloriosa, de modo que ninguém voltou dizendo que ele não tinha feito nada, pelo contrário, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas o que o texto nos ensina, irmãos, é que os propósitos de Deus são particulares. O olhar dele, de modo especial para com todos,
suprindo necessidades físicas e espirituais, é fato, nós lemos, versículos 1 ao 3, porém, no versículo 4, ele diz, quando acabou de falar, Lucas é incisivo, dizendo quando ele terminou de ensinar, quando ele terminou de pregar, aqueles que estavam diante dele no púlpito do barco, ou no barco que era o púlpito, ele passa a ter um olhar peculiar, um olhar individual. Ele tem um olhar para alguém que estava ali e ele tinha um plano naquela pessoa. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, Deus tem um plano na sua vida. Pode ser simples o que eu vou falar, mas você vai entender. Deus tem um propósito para a sua vida. O que o texto nos ensina então é que Deus tem um propósito, e esses propósitos são particulares. Seus propósitos são endereçados. Tem um endereço certo para com aqueles que Ele quer tratar. Coisas talvez extremamente pessoais, íntimas. Deus talvez tenha um endereço certo para tratar com você sobre um pecado, sobre uma transgressão, sobre uma falha cometida, sobre alguma coisa que você precisa acordar, porque você está indo em rota de colisão contra Deus. Então, os seus propósitos são endereçados para fim disso, de tratar ou até mesmo comissionar, como nós lemos em vários textos. Eu creio, irmãos, que não vai ser diferente nesta noite. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre todos nós nesta noite. Qual é o seu desejo? O seu desejo também é, assim como na multidão, suprir tanto as necessidades espirituais da gente, como as necessidades físicas. Deus está aqui para levantar a alma do abatido, mas também para curar o corpo dos enfermos. Ele está aqui para corrigir o caminho torto de um filho dele que está caminhando errado, mas ele também está aqui para dizer, continue meu servo, porque meus olhos estão sobre vocês. Ele está aqui, e não será diferente nesta noite, irmãos, que os olhos deles estão aqui sobre nós. O seu desejo é suprir nossas necessidades espirituais, físicas, mas seu propósito, irmãos, a sua vontade será entregue nesta noite, dependendo do seu coração, de modo extremamente particular. Por isso a minha palavra inicialmente agora, deixe o celular de lado, deixe sua esposa de lado, deixe seu namorado de lado, deixe todos de lado agora, e em casa, e preste atenção naquilo que Deus quer falar com você hoje. Ele está com os olhos para a multidão de forma compassiva, mas ele tinha um propósito em Simão Pedro. Mostra mais uma vez que ele tem um propósito endereçado. Seu chamado hoje, irmão, será específico talvez a cada um aqui. Seu chamado, seu alerta, sua exortação será de forma muito particular. Fique atento. Seja um capturador da palavra que Deus vai deixar nesta noite para o seu coração. É como aquele grupo de WhatsApp que você tem. Eu ilustro dessa forma porque é a maneira mais clara e atual de a gente falar. É como aquela mensagem de WhatsApp de grupo. Você manda uma mensagem de grupo para que todos possam visualizar. Mas há momentos que você fala assim, vou te chamar no privado. Hoje a mensagem é em grupo, mas fique atento, porque vai chegar uma mensagem no privado do seu coração, para que você saiba o que Deus tem como propósito para a sua vida. É isso que o texto vai nos ensinar. O que Lucas deixa para a gente aqui? Lucas vai nos mostrar que Jesus havia feito vários milagres. A gente já estudou isso um tempo atrás. E muitos dos milagres que ocorreram, muitas pessoas afirmaram quem ele era. Os próprios demônios. Os próprios demônios precisaram afirmar, verdadeiramente, este é o Santo de Deus. Lucas deixa registrado para mostrar que Jesus vinha curando enfermos, expulsando demônios, curando a sogra de Pedro e fazendo outros muitos milagres. Para quê? Para quando chegasse no capítulo 5, de forma muito bem ordenada por Lucas, ele pudesse começar a apresentar os seus propósitos particulares. Daqui a pouco nós vamos ver ele fazendo isso com Levi, que é Mateus. Nós vamos ver ele fazendo coisas para apontar para o ensino,
para exortação, para uma direção certa. Deus tem um propósito, irmãos, e nesses propósitos Ele não se perde. Nós sim, mas Deus não. E a partir do capítulo 5, Ele mostra qual era o propósito com esse indivíduo. Qual era o primeiro propósito com o apóstolo Pedro, que nós conhecemos como apóstolo Pedro, mas com Pedro? Ele queria afirmar a Pedro qual é a verdadeira missão que ele tinha. Ele era um pescador. Ele era um homem que tinha uma missão na terra. Ele tinha uma profissão na terra, mas ele queria afirmar sua verdadeira missão para o homem. Ele não queria que Pedro fosse mais um pescador entre os demais. Ele queria que Pedro entendesse qual era a missão para a sua vida. É isso que nós precisamos estar atentos. Deus não quer simplesmente que você seja um espectador, mais um no auditório. Ele quer que você saiba que Ele tem uma missão para a sua vida. Ele tem um propósito específico na sua vida. Versículos à frente você vai ver disso. Apesar de estar pregando para uma multidão inteira, a mensagem de Jesus sempre será particular, sempre será endereçada de modo muito privado, porque Ele se preocupa com o indivíduo e com as suas necessidades. Apesar de estar se preparando, irmão, para pregar para a multidão, Jesus tinha um alvo apontado. Jesus tinha uma mira, e esta mira era Simão Pedro. E de que forma isso acontece? É só a gente olhar agora para o texto. Quando ele acaba de chegar de uma pescaria extremamente frustrada. Para que a gente possa entender isso melhor, Jesus ele vai esperar Pedro chegar de uma atividade da sua vida de modo frustrado. Aí você pode pensar, mas Deus podia ter feito isso em uma outra ocasião, mas não há ocasião melhor do Espírito Santo agir em nossa vida quando nós estamos desarmados, quando nós estamos sem aquela ideia de que nós conseguimos, que estamos bem, que somos o que somos, somos os poderosos e tudo que eu faço dá certo. A melhor coisa para a gente deixar com que o Espírito Santo age em nossa vida, e Deus sabe a hora certa de nos revelar isso, é quando nós estamos fracos, desarmados. Jesus espera agora Pedro chegar de uma pescaria frustrada. Jesus espera Pedro agora desembarcar cansado. Irmãos, tem um negócio que cansa, é pescar. É prazeroso, mas é cansativo. Aquele negócio, aquele barulho, toque, 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 toque. O negócio só faz barulho, mas não anda. E não dá para você ver, porque a água fica lá balançando, não tem como você ver, é cansativo. Ele espera Pedro chegar da pescaria frustrada, ele espera Pedro desembarcar de uma pescaria cansativa, ele espera Pedro começar a lavar as redes, para só então começar a pregar diante da multidão. Para que isso, irmãos? Para que Jesus pede isso, faz isso para Pedro, para começar a pregar para aquela multidão? Versículo 4, ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu queria muito poder saber qual tenha sido o teor daquela mensagem de Jesus. Eu não sei o que Jesus falou para a multidão que afetou o coração de Pedro. Eu não sei qual foi o texto que Jesus usou do Antigo Testamento. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho a certeza de que se ele tivesse pregado essa mensagem aqui, a única ideia que eu dava para os irmãos era dizer a ele, Senhor, a minha vida eu te entrego. Não haveria outra reação nossa senão dizer assim, Senhor, diante dessa grandeza, a minha vida está diante do Senhor. Então a primeira missão de Jesus, o primeiro propósito dele foi mostrar para Pedro que ele tinha uma missão para o homem. E a missão de Deus para o homem não é que ele se mantenha na sua vida, no seu status, no seu local. Ele se coloque inteiramente nas mãos de Deus. Olhe para mim, coloque as suas vidas, a sua vida na mão de Cristo. Tem pessoas que estão ainda com as suas redes
figuradamente, é no domínio da sua vida, e se frustram, voltam de vidas frustradas, de relacionamentos frustrados, mas não depositam a sua vida na mão de Cristo. Jesus esperou Pedro chegar da sua frustração para começar a pregar a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, já, desculpe minha expressão, já bateu cabeça, já fez tanta coisa e nada dá certo. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Há muitos anos atrás, eu tive 2 amigos da onça, e ela me revelou uma coisa essa semana que eu não sabia. Esses amigos da onça que eu tinha, estavam me levando para um caminho de morte, e ela estava orando. De modo que tudo que eles planejaram e me colocaram nos seus planos, hoje, ou eu estava milionário, ou estava preso, numa cadeia federal, pelo plano arquitetado por 2 pessoas, que me incluíram nessa história. Eu tinha 18, 19 anos de idade. Mas Deus tinha um propósito e uma missão na minha vida. Irmãos, peguei dinheiro do bolso e dei na mão deles. Foi pouco dinheiro não. Peguei dinheiro do bolso e dei na mão deles. Comecei a fazer planos. Vou embora daqui, vou comprar uma mansão, um carrão, viajar o mundão, e ela só com o joelhão no chão. Sabe o que aconteceu? Voltei frustrado da pescaria. Frustrado. Aí ela, quer conhecer a irmã Márcia? Denise, um dia Deus vai colocar a Márcia na nossa frente de novo. Márcia, Denise era professora num CIEP do lado do Hotel Tones, na Dutra. Ela ia andando do Hotel Tones até a faculdade Abeuzão, no centro de Belford Roxo, para orar por mim. Para ir numa congregação da irmã Márcia, na casa dela. E meses depois que a gente foi lá, a gente descobriu que a mulher ainda tinha um vício, ela fumava. Mas pensa numa mulher extremamente usada pelo Espírito Santo. Aí ela, vamos lá comigo? Eu já estava enrolado mesmo. Não tinha Jesus, estava embarcando já no barco para ir para o inferno. Peguei e fui com ela. Cheguei lá, não sabia me comportar dentro de uma reunião de oração. Fiquei parado. A irmã parou na minha frente. Assim diz o Senhor. E pá, pá, pá. Por isso que eu creio em profecia. Não creio em profetada. Eu creio em profecia. Creio em pessoas que são usadas por Deus e falam do coração daquilo que Deus coloca. Ninguém tira a experiência que eu tive com Deus. Ninguém. A experiência que eu tive com Deus no passado está comigo até hoje e vai carregar o resto da minha vida. Isso marcou a minha vida. Quando ela começou a pregar a palavra para mim, eu estava frustrado com a minha rede na mão, enrolando a rede. A mensagem veio no meu coração, rasgou o meu coração. Não tem momento melhor para o Espírito Santo agir quando nós estamos desarmados. Desarme o seu coração nesta noite. Cristo tem um propósito na sua vida. Eu fiquei feliz quando o bispo Rubem hoje falou aquilo pela manhã. Cristo tem um propósito na sua vida. Desarme o seu coração. Quando Jesus termina de pregar o seu sermão, o texto vai nos mostrar o segundo propósito de Jesus. Agora, já operando no milagre, ele vai fazer o milagre agora para mostrar a Pedro o que, ou para fazer o que com Pedro. O que exatamente ele fez comigo. Ele quebrou a minha descrença.
Ele quebrou a minha incredulidade. Ele começou a fazer milagres na minha vida, assim como naquele momento fez na vida de Pedro. Ele fez milagres na minha vida, que eu pude falar assim: uau, verdadeiramente Ele é o Salvador. Aí ele começa lá no versículo 4, 5. Mestre, havendo pescado a noite toda, não apanhamos nada. Verso 6, leia comigo. E isto fazendo, leia bem forte, apanharam grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. Segundo milagre, ou aliás, a seguida do milagre, foi para mostrar a Pedro: você precisa quebrar o seu coração da incredulidade, porque eu sou o Senhor. Se existe algo, irmãos, poderoso para quebrar o poder da descrença, é a pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Não tem coisa mais poderosa para quebrar um coração de pedra do que a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo. O milagre seria, irmãos, um divisor de águas na vida de Simão Pedro e também dos seus companheiros. Há dias atrás eu disse que Jesus fazia e tinha um papel fundamental nos seus milagres, na vida de pessoas que o seguiam. Capítulo 20 de João, que nós lemos, verso 30 e 31. E seria através desse milagre que Jesus iria destruir aquilo que mais impede as pessoas de se tornarem verdadeiramente crentes em Jesus. Ele iria destruir o poder da descrença. Ele iria demonstrar para Pedro que ele não era um mestre, ele era o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor que viria para salvar a vida dele. Mas agora, irmãos, a ordem de Jesus a Pedro iria também revelar algumas outras coisas importantes para Pedro. Ele iria revelar que ele tinha uma visão ainda muito pequena sobre Jesus. Eu me vi demais hoje em Pedro. Enquanto preparava essa mensagem um pouquinho ontem, hoje eu me vi em Pedro. Como eu me identifico com Pedro quando eu entrei primeira vez lá na casa da Márcia, mas quando eu entrei pela primeira vez numa ruazinha aqui chamada Tertuliano de Melo, de um pastor grande, hoje ele está careca, casado com a Bia, chamado Antônio Carlos. Quando ele começava a pregar com aquela voz mansa dele, aí eu olhava assim: ué, que legal. Aí um dia, mas antes disso, aliás, parei o carro lá do outro lado. Eu tinha um negócio chamado revólver. Aí deixei o revólver dentro do carro. Aí eu fui lá na porta e apareceu um diácono. Devia ser você, Cirico. Acho que era você. Eu parei na porta do estacionamento. Aí o diácono, com toda a educação: o senhor não pode parar o carro aqui, porque aqui é entrada e saída. Aí eu disse assim: mas eu vou esperar a minha noiva, ela está aí no culto. Não espera que não. Vamos lá para dentro. Tinha gente até na escada, como é que eu vou entrar? Aí eu, tímido, já comecei com ela lá na Márcia, mas não tinha mania de igreja. Entrei todo cheio de vergonha. Daqui a pouco ele: já achou a sua noiva? Eu disse: peraí. Ali. Ele: moço, Deus tem um propósito na sua vida, porque tem um lugar do lado dela. Irmão, lá na igreja tinha lugar que era marcado por bolsa, marcado por mochila, guarda-chuva. Mas cheguei lá, o cara viu que não tinha ninguém. Ela estava de cabeça baixa, igreja lotada, corredor. O Zé Carlos devia estar lá no primeiro banco. Lotada. Aí eu vim andando. Dá licença. Desculpa. Quando eu sentei, ela olhou para o lado. Eu estava orando para que você sentasse aqui, do meu lado. Aí eu vi aquela mensagem: nunca mais eu saí da presença de Deus. Diga para alguém do teu lado: Deus tem um propósito na sua vida. O milagre foi só um detalhe.
para quebrar a descrença daquele homem. Eu me lembro num dia que eu encontrei com o pastor Antônio Carlos no Extra. Parecia que eu estava vendo um OVNI. Hoje as pessoas me veem às vezes, pastor Otávio, é o senhor. O Rômulo falou que esses dias o bispo Rubem estava subindo o elevador com a irmã Wanda. Aí a irmã, bispo, é o senhor? Aí ele, sou eu, irmã. A irmã quase teve uma síncope, quase teve um treco. Ela, é o senhor mesmo? Sou eu, minha irmã, vem cá me dar um abraço. A mulher quase morreu no elevador. Nós somos de carne e osso. De vez em quando eu faço sacolão também. Preciso comer. Mas quando eu vi pastor Antônio Carlos no Extra, a Bia, Antônio e os 2 filhos. A Denise, Otávio, não faz isso. Ela fala sem balbuciar, né? Ela fala sem gesticular. Otávio, não faz isso. Pastor Antônio, eu sou mesmo lá da sua igreja. É por isso que quando as pessoas me acham na rua, me encontram na rua, falam, pastor, tudo bom, minha irmã? Estou lá auxiliando o bispo Rubem lá, glória a Deus por isso. Mas foi através da pregação da palavra, no poder do Espírito Santo, que este homem incrédulo se tornou um cristão falho como sou, e Deus tinha uma missão na minha vida que hoje eu estou aqui servindo ao Senhor e servindo aos irmãos. Deus tem um propósito na sua vida. Agora o que estava para acontecer provaria para Pedro que Jesus não era aquele mestre que tinha mandado ele lançar a rede. O que iria acontecer agora provaria para Pedro que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Lembra de Naamã? O profeta disse assim, vá lá, 7 vezes, mergulha no rio. Lá no Jordão. Vai mergulhar lá no rio de bonito não. Aqueles rios lá que tu consegue ver a terra. Vai mergulhar no Jordão. Ou vai em São Paulo, lá naquele lá do centro de São Paulo, aquele que... Como é que é o nome? Naquele lá. Não era na nascente dele não, é lá onde desemboca. É lá no centro de São Paulo, mergulha lá. Aí disse... Tem coisa melhor? Lá em Farpar? Por que eu vou ter que mergulhar aqui? Quando ele mergulha, ele descobre que só existia um Deus em Israel. Pedro, quando vê o milagre acontecendo, ele vai dizer assim, verdadeiramente. Verso 8, vai dizer assim, vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e diz, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, eu sigo. O milagre provou para Simão quem era Jesus, quebrou o poder da sua descrença, abriu seus olhos e ele fez começar a entender e cumprir o propósito de Jesus com ele e com aquele milagre, através daquele milagre, e anunciar aos outros quem era Jesus. Fazer de Simão Pedro agora, não somente um pescador, mas dizer aos outros, eu conhecia Jesus, e agora ele se torna um discípulo, venham e me conheçam. E a partir dessa experiência, irmãos, com Cristo, ocorreu algo totalmente especial. Na terceira declaração, lá no versículo 8, eu sou um pecador. Ele não era só agora, para Pedro, um mestre, um homem só que estava ali e mandando ele fazer alguma coisa. Ele era o Senhor daquele homem. Que Cristo hoje não seja só alguém que você vem aqui para cultuar, para ouvir uma boa mensagem, para ouvir um bom louvor, mas que na sua alma você diga, Ele a partir de hoje é meu Senhor, é meu Cristo, é meu Salvador. O que acontece agora a partir do versículo 8 é resultado da pregação de Jesus e da demonstração do seu poder. Ele vai despertar um desejo de Simão em seguir a Jesus. Versículo 11, 10 e 9, 10 e 11 diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, leia comigo, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Verso 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia,
leia bem forte, deixaram tudo e o seguiram. Nós vemos Pedro se prostrando diante de Jesus e dizendo: tu és o Senhor. Pedro declarando que era um pecador. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui para a gente. Ninguém pode seguir a Jesus. Hoje é o que nós temos mais visto, e eu quero alertar isso, para um falso cristianismo. Um cristianismo de aparência. Um cristianismo sem compromisso. Ninguém pode seguir a Jesus sem confessar que é um pecador e que depende do perdão e da graça de Cristo. Tem pessoas que estão indo à igreja, sentando nos bancos, levantando a mão para adorar, botando a mão no bolso, dizimando, batizando-se, mas não mudaram de vida. Continuam sendo as mesmas pessoas de antes. O bispo Rubem, pregando hoje de manhã, diz que quem está em Cristo é nova criatura. Ninguém, irmãos, pode seguir a Cristo sem confessar que é um pecador e que depende do perdão e da graça de Jesus. Pedro estava dizendo: eu conheço a minha condição e não posso viver sem a sua presença. Este é o momento de nós confessarmos isso. Você, meu amigo, que está em casa e aqui, esse é o momento de você dizer: eu conheço a minha condição e não posso viver sem Jesus. Não tem confissão mais poderosa do que essa. Qual o segundo passo, pastor? O segundo passo é você encaminhar-se para o batismo e mergulhar naquelas águas e transformar numa nova criatura, num discípulo de Cristo, pregador do Evangelho, ganhando almas para Cristo. Como bem disse um dia a irmã Denise Queiroz, apostolar pessoas, cuidar de pessoas, gerar pessoas para o reino dos céus. O temor se apodera daquele homem agora e dos seus companheiros. E no versículo 10, Jesus apresenta a sua graça maravilhosa, e Simão e seus companheiros deixam tudo. Mas pastor, aí está o problema: deixar tudo. Está pensando que isso não foi um problema para mim? Foi. Mas o que significa deixar tudo, pastor? Deixar tudo é deixar tudo mesmo? Deixar tudo, irmãos, não é abandonar o trabalho. Essa era a ideia dos crentes de Tessalônica. A igreja de Tessalônica recebeu a mensagem do Evangelho através de Paulo, dizendo que Cristo voltaria. E alguns irmãos dizendo: bom, já que ele vai voltar, trabalhar para quê? Preguiçoso. Aí Paulo vai exortar para que vocês não sejam pesados uns aos outros, esforçai-vos, trabalhando com as suas próprias mãos. É abandonar o trabalho? Não. Acredite, tem gente querendo ser pastor para parar de trabalhar. Bobo. Você vai trabalhar dobrado. Você não vai ter descanso. Você não vai ter férias. Minha filha, certa feita, pequenininha: pai, pastor se aposenta. Eu falei assim: pastor, quando é ordenado, se prepara, Jane, recebe uma cruz para transformar num caixão até o fim da sua vida. Se prepara, meu irmão. Prepara lá o material e vai receber essa cruz para transformar num caixão até o fim da tua vida. Deixar tudo não é deixar o trabalho, abandonar a família. No sepultamento da minha irmã, eu me surpreendi com a declaração da minha irmã Cecília. Porque ela, depois de muito tempo, entendeu o que é deixar tudo. Porque hoje ela está caminhando. Quando eu deixei tudo, eu deixei tudo por Cristo e por causa da minha família. Eles se tornaram a minha parentela, mas eles se tornaram a minha família. E a minha irmã, no sepultamento da minha irmã, no alto de uma pedra, do lado da cova ou onde ela estava sendo enterrada, ela disse: hoje eu entendo
o que você fez, Otávio, por causa de Cristo e por causa da sua família. Deixar tudo não é abandonar a sua família. Deixar tudo não é abandonar o seu trabalho. Deixar tudo não é abandonar o lazer. Deixar tudo é abandonar a velha vida. É abandonar o pecado que tenazmente nos assedia e que nos aprisiona e que vai nos conduzir para o inferno. Deixar tudo é seguir a Jesus com uma nova vida, amá-lo de todo o coração, com toda a força e com todo o nosso entendimento. Siga a Jesus. Receba Cristo como Senhor da sua vida. Eu tenho falado isso quase o mês de fevereiro todo. Eu quero fazer apelos, porque o mundo está com as garras puxando, arrancando pessoas para o inferno. E nós, como pastores, precisamos pregar salvação. Hoje, os céus proclamam a glória de Deus. Hoje, a oportunidade de os irmãos que não têm Cristo reconhecerem a soberania de Cristo e abandonar tudo que é o pecado, a velha vida, e seguir a Cristo, está franqueada a todos que querem fazer isso nessa noite. Se quiserem, no final do culto nos procure. Mas agora eu quero orar pelos irmãos. Nosso Deus e Pai,